Primeiro ano, de novo, nós aqui. Então, olha só, nós vamos fazer hoje a aula 15, que é Gregório de Matos, é da mesma época, né? Nós estamos no Barroco. Então, vamos falar um pouquinho dele. Gente, esse desenho, né? Porque isso é um desenho, né? Representando a imagem do autor, é a única que existe. Eu andei procurando e não achei outra, né? Então, tá na apostila de vocês. Então, Gregório de Matos foi um importante poeta do Barroco brasileiro. Ele ganhou o apelido de Boca do Inferno, graças às críticas que fazia a sociedade baiana da época. Então, olha só, ele era extremamente crítico e ele, como dizem por aí, ele rasgava o verbo. Por isso que ele é considerado, né, ele recebeu o apelido de Boca do Inferno, tá? Bom, vamos ver o contexto histórico brasileiro nesta época, porque sim, Gregório de Matos era brasileiro, um dos nossos primeiros poetas brasileiros, tá? Então, o Brasil ainda era colônia de Portugal, lógico, nós estamos falando aí do século XVII, 1600 e algumas coisas. Salvador, né, que era a cidade da Bahia, era o centro político e econômico, era a nossa capital, tá? E ele era baiano, ele era de Salvador, tá bom? E nós vivíamos o ciclo da cana de açúcar, né? A extração da cana, plantação e tudo mais, tá? Bom, as poesias de Gregório de Matos, elas podem ser classificadas da seguinte forma: satírica, que faz uma crítica social; satírico graciosa, né, que faz uma sugestão erótica; ou satírico pornográfica, tá? Lírico amorosa, lírico religiosa e lírico reflexiva, deixando bem claro que ele sempre criticava tudo, tá bom? Ele era um poeta bem crítico. Vamos ver um exemplo que está na apostila de vocês, ó. Ele é um exemplo da satírico-graciosa, marcado pelo erotismo. Então, ó, amor é finalmente um embaraço de pernas, uma união de barrigas, um breve tremor de artérias, uma confusão de bocas, uma batalha de veias, um reboliço de ancas. Quem diz outra coisa é besta. Era assim. Imagina, gente, que nós estamos falando no século XVII. Olha o que ele escrevia, tá? Então, a concepção de amor apresentada por Gregório de Matos não tem nenhum caráter platônico e espiritual, de forma nenhuma, é totalmente carnal, tá? Com linguagem direta e debochada, o eu lírico enfatiza o encontro físico dos amantes em um poema carregado de erotismo e sensualidade. Ainda que possa ser considerado obsceno por parte da crítica, o poema, na verdade, descreve o ato amoroso de forma, ao mesmo tempo, delicada e intensa. Gente, ele é considerado obsceno porque a gente tem que lembrar que nós estamos no século XVII. Olha o tipo de texto que ele fazia. Tá? Isso era uma afronta à sociedade da época. A gente tem sempre que pensar nisso. É o contexto histórico de novo, para a gente poder entender o porquê foi feito isso e por que ele era criticado ou elogiado pelas suas obras. Tá? Então depende do contexto histórico, tá bom? Bom, aí na apostila de vocês, eu achei interessante reproduzir uma imagem de Salvador, né, um quadro de Salvador dessa época, do século XVII, né, então aí tem uma legendinha nessa foto aí, que é a imagem de Salvador, cidade frequentemente citada na obra de Gregório de Matos. Por quê? Porque ele morava lá, ele era baiano. Trata-se de uma versão colonizada da ilustração Urbs Salvador, publicada em 1671 na obra do holandês Arnold dos Montanos. Ele se baseia em um desenho feito provavelmente no século XVII, época em que o poeta viveu lá. Lembra, gente, que na aula de ontem, quando eu falei do padre Antônio Vieira, eu falei que ele tinha um sermão que era das armas de Portugal contra os holandeses, lembra disso? Então, por quê? Porque, assim, o Nordeste, um pedaço do Nordeste foi invadido pelos holandeses, tá? Os portugueses conseguiram defender tudo, mas ficaram holandeses aqui no Brasil. Então, né, esse pintor aí, Arnold dos Montanos, acabou fazendo esse quadro de Salvador representando o século XVII. Agora, vocês vão fazer os exercícios que eu coloquei no Maestro, e bom trabalho a todos, até a próxima aula.